parte dos atores pedagógicos, e aí você tem como resultado uma situação contraditória. Momentos de amoralidade contra momentos de imoralidade. O ato imoral é aquele que eu tenho conhecimento das regras morais e conscientemente eu vou quebrar essas regras. Então eu sei que não posso, mas mesmo assim eu faço para testar a sua autoridade. No segundo momento, a amoralidade, que à luz das ciências humanas é um quadro mais preocupante, muito mais preocupante, a amoralidade vai me dizer que eu não conheço as regras morais. E eu não as conheço porque eu não as tive. E eu não as tive porque não teve quem me deu, quem me concedesse. Então, quando um aluno afronta uma professora ou uma diretora, ou causa um ato de vandalismo, já é preocupante se for um ato imoral. É muito mais sintomático se for amoral, porque eu não sei o que é mais certo e o que é mais errado. Eu penso que a escola é a extensão da minha casa. Eu me comporto de uma maneira idiota, do ponto de vista grego. O termo idiota em grego é diferente do termo que hoje nós utilizamos. Idiota, a palavra ota significa aquele que carrega. Agiota é aquele que carrega o ágio. Idiota, ídio, significa quintal. Os gregos, como civilização, as várias cidades-estado, Tebas, Atenas, Esparta, não tinham esse hábito de permitir que os seus filhos brincassem à frente da casa, porque eram cidades-estado sempre em condições de guerra. Então o que eles faziam? Eles compravam terreno atrás da casa, muravam e lá eles davam o nome de ídios. É o quintal da sua casa, quintal que você cresceu e que eu cresci. Essa ideia de quintal vem dos gregos. Os romanos criaram os apertamentos. Os gregos criaram o quintal. Então, idiota é aquele que, quando criança, brincava no quintal, enquanto tal não era idiota, mas quando cresce, pega o seu quintalzinho e leva na sua cabeça. E acha que a sociedade, que a escola, que a vida, que os outros são um grande quintal para ele poder brincar e fazer o que bem entende. Esse é o verdadeiro idiota, é achar que o mundo lá fora é seu território. É no mínimo ingênuo. É no mínimo ingênuo. Não é o depreciativo, como nós hoje imaginamos. O idiota é uma pessoa ingênua, é um amoral, é uma pessoa desprovida de qualquer regra moral. E o problema não é quando a criança tem os seus 2, 3, 4 anos, até os seus 7, até os seus 14, até os seus 17. O problema é quando esse idiota tem 27, 37, 47, sucessivamente. E você olha a criança e fala, é claro, é a moral, com o pai e com a mãe que tem. Pais totalmente permissivos, como é que eu vou? Então, como neuroeducador, eu atuo não somente sobre a criança, mas fundamentalmente sobre os pais, que talvez careçam da sua contribuição muito mais ou tanto quanto a criança. É o que vocês veem diariamente nos tratamentos que vocês realizam. Ora, qual a opção, começando a fechar o nosso raciocínio, de uma somatória, de uma parceria entre escola e família? Em primeiro lugar, a percepção. Eu não consigo entender se eu antes não percebo. Você quer uma outra palavra para o termo percepção? Eu lhe dou uma outra palavra. Aprendizagem. Aprender, em latim, apprehendere, significa perceber. Eu preciso perceber inicialmente aquela realidade que me é dada para poder depois entendê-la. Eu preciso mastigar a fruta para saber o sabor dela. Eu não posso dizer que eu gosto ou não gosto de jiló, por mais que me digam, se eu não saborear. Puxa, é tão gostoso assim? Faz 2 pratos, por favor. Então, eu não posso dar um consentimento, eu não posso entender, assimilar, se eu ainda não experimentei. Então, eu preciso, em primeiro lugar, me aperceber daquilo que é dado para poder entender.
para poder degustar, para poder assimilar isso. Né? São ordens aí sequenciais, inclusive, entendo, talvez até neurológicas, por parte desses atores. Né? Resultado de um ser humano para uma pessoa. E aqui, embora eu não tenha citado no início da minha fala, Rogers é alguém dentro da psicologia humanista, cuja obra, Tornar-se Pessoa, explica isso maravilhosamente bem. Nós não nascemos pessoas, nós nascemos humanos e nos tornamos pessoas na medida e no ritmo em que o processo educativo interfere por meio da socialização. Né? Então é curioso porque eu tenho um ser humano recém-nascido totalmente dependente de mim, que vai se tornar pessoa por meio de duas instituições, família e escola. Né? Outras virão, igreja, Estado, meios de comunicação social e tantas outras. Né? Mais ainda do que quando você e eu fomos socializados. Né? Não nos iludamos, nós viemos de uma escola do século passado, literalmente. Estamos num outro século, formando gente para uma outra geração. Nós temos esse privilégio, considero um privilégio. Somos o século passado formando seres humanos que vão viver nesse século. Né? Daí o grande momento, a grande oportunidade dessa transformação, eu falei ontem, na questão do paradigma de Thomas Kuhn, né? A mudança de paradigma. Mas sempre foi assim, aí vem a neuroeducação e propõe algo completamente diferente. E como, daí a recusa de alguns, por quê? Por ignorância, por desconhecimento ou por idiotice no sentido etimológico. Sempre funcionou assim. Não, mas há uma opção a mais. Né? As instituições que nos tornaram pessoas são infinitamente menores do que as que nós encontramos. Hoje a neuroeducação é uma instituição que vai socializar, preparar gente para viver nos sócios, né? no coletivo. E o que eu gostaria de reforçar, né, já que eu disse que são primas, por essa razão que eu escolhi aqui as cores, ó, lá em cima, né, que são primas, parentes, têm as mesmas características. O que seria essa bendita excelência? Capacidade não apenas de eu resolver problemas. Isso a informação me dá. Eu pego o manual de funcionamento de um... Eu ia falar videocassete, nem existe mais, é DVD, né? De DVD. E o manual me diz como proceder para resolver um problema. Está bem simplificado, né? Utilizando aqui os conhecimentos da minha amiga, doutora Emília, né? A BNT é muito clara, né? Os manuais. Né? Se não estiver aparecendo imagem, como fazer? Mexa no botão vermelho ao lado do amarelo. Então eu vou resolvendo os problemas. Agora, o grande desafio da escola, que é a resposta da pergunta a qual eu me propus hoje começar a responder, é superar dilemas. Isso quem traz é o conhecimento. A informação que eu falei no início me ajuda a resolver problemas do dia a dia. Só que os dilemas, e problema é diferente de dilema, o dilema é sempre ético. Os maiores problemas não são problemas, são dilemas. Falta de dinheiro no banco não é um dilema, é um problema. Quem você vai pagar primeiro não é problema, é um dilema. Então, fica muito claro. O dilema é sempre uma escolha ética. Ficar com meu filho ou assumir mais um padrão de uma carga horária para complementar o orçamento. É um dilema. É um dilema. Isso a escola me passa através, né, a família, através dos valores. E quando eu assumo um valor, eu faço uma escolha. Eu faço uma escolha, inevitavelmente. Eu vou ter um ganho, mas eu vou ter uma perda. Hoje a escola não ensina as pessoas a fazerem escolhas. Se eu tenho escolha primária, eu tenho escolhas secundárias. Agora,